título da mensagem de hoje é uma mensagem que eu comecei a ministrar domingo passado e hoje é a parte 2. Quando Deus abrir a porta, creia e o quê? Profetize. Hoje é a parte 2. Ezequiel 1, verso 1 diz assim: em 31 de julho de meu 30º ano, enquanto eu estava com os exilados judeus junto ao rio Quebar, na Babilônia, os céus se abriram e tive visões de Deus. Essa noite está assim aqui: céu aberto e visões de Deus. Isso aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim. O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, ao sacerdote, guarda isso, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. E a mão do Senhor estava onde? Sobre ele, até na Babilônia. Presta atenção em algumas coisas importantes. O povo judeu estava vivendo um tempo de exílio. Por quê? Porque desprezaram o futuro. Deus falou pelos profetas, falou, e o povo desprezou. Provérbios 29:1, amanhã a gente vai começar já com esse versículo. Aquele que é repreendido muitas vezes endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja para ele cura. Sabe o que me preocupa? Eu estava fazendo a live agora à tarde, da caminhada da sabedoria, e vi algumas pessoas entrando, inclusive pastores. Me preocupa ver comentários que eu vi, que infelizmente, gente falando, está em falta mensagens assim. Como assim? Eu não sou bonzão, eu não vou trazer a revelação que ninguém nunca trouxe. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre não negligenciar a verdade, inclusive aquela que a gente não gosta de ouvir, mas precisa. Porque gente, para só falar assim, você é o chuchuzinho, xodózinho de Deus e não sei o quê, pô, pelo amor de Deus, para entupir de gente os cantos aí. Não. A palavra de Deus, ela repreende, exorta, confronta, mas também consola, fortalece e encoraja. Ela é completa. O povo judeu foi exortado, o povo de Deus foi repreendido, o povo de Deus foi corrigido, mas não deram crédito. O povo de Deus foi alertado, mas não deram ouvidos. Endureceram o coração até o dia em que foram quebrantados de repente. A gente gosta do de repente de Atos 16, quando Paulo e Silas estão orando, cantando louvores a Deus, e vem um terremoto de repente, no meio da adoração de 2 discípulos que serviam a Deus e foram presos injustamente. Mas também tem o de repente da teimosia, do orgulho, da dureza do serviço. Eu não mudo, me fizeram muito mal, não é assim, e eu isso, e eu aquilo outro. Olha, eu quero te dizer uma coisa, eu já ouvi algumas pessoas dizerem e não vale a pena. Não queira pagar o preço. Eu já vi gente chorando dizendo: pastor, um dia eu errei, falando, eu vou tomar essa decisão fora da palavra e eu arco com as consequências, eu pago o preço. Uma tragédia aconteceu e um tempo depois essa pessoa me procurou e falou: pastor, será que isso é aquele preço, é daquela situação? E eu sabia, porque eu tentei advertir essa pessoa, eu tentei demovê-la da ideia de fazer aquela loucura. Ela não me deu ouvidos. Estava eu e a pastora Angélica no escritório da igreja. Ela não deu crédito. Quando aconteceu uma tragédia, eu não estou aqui para dizer que foi ou que não foi. Eu estou aqui para dizer que um dia essa pessoa caiu em si e veio falar chorando. Irmão, mas você não imagina o tamanho da tragédia. Você não imagina. Tragédia não é com T maiúsculo, não, é com do T até o A, em tudo em caixa alta. Pastor, será que é aquilo? Pelo amor de Deus, misericórdia. Sabe o que é aquele dia que você não sabe o que falar, não tem o que falar, ou você, mais sincero ainda, não tem coragem de falar? Porque já está doendo bastante. E eu não falo isso para, sabe, não. Eu falo isso para encorajar você a ouvir o que Deus está falando e voltar ao primeiro amor que Deus mandou voltar, e colocar em ordem o que Deus mandou colocar, e parar de adiar, procrastinar aquilo que você se comprometeu diante de Deus. Eles não deram ouvidos. Agora, 5 anos de exílio e um jovem chamado Ezequiel, um jovem de 30 anos, que aos olhos naturais está com seus sonhos sabotados por causa da dureza de coração da geração anterior. A geração anterior não ouviu Deus, se rebelou, e por causa disso veio o juízo, e o juízo os levou para a Babilônia. E Ezequiel, a Bíblia diz aí, nós acabamos de ler, que ele era o quê? O Senhor deu essa mensagem a quem? Fala para mim bem forte, a quem? A quem? Forte?
sacerdote Ezequiel, mas a gente conhece Ezequiel como o quê? Profeta. Mas eu estou aqui para te dizer que quando alguém errar e empurrar você para um abismo, como foi o caso de Daniel, se você guardar o teu coração em Deus, se prepara que Deus vai mudar a sua história, multiplicar dons, multiplicar talentos, mudar cenários, mas Ele vai honrar a sua fé e a sua aliança com Ele. Ezequiel era sacerdote. Por causa do erro da geração anterior, ele não vai poder servir no templo, porque sacerdote servia no templo. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. E agora? É mais ou menos como Ezequiel dizer: fiquei sem futuro na vida, porque eu nasci para exercer sacerdócio, e eu só posso exercer dentro do templo, e eu só posso exercer em Jerusalém. Gente, eu falei domingo passado, mas só para relembrar, em João 4, Jesus tem a conversa com aquela mulher samaritana, e ela fala: nós falamos que adora aqui, vocês falam que adora aí, mas onde adora de verdade? Aí Jesus vai dizer: olha, chegar o tempo em que vocês vão adorar em espírito e em verdade, mas a salvação vem dos judeus. Até os dias de Jesus, e até hoje, se você for lá, os ortodoxos só adora a Deus aqui, só adora a Deus aqui, Deus só é adorado aqui. Então como é que o homem vai exercer sacerdócio se ele está fora da terra dele? Como é que esse homem vai exercer sacerdócio se não tem mais templo? Estou falando da visão deles, ok? Está claro até aqui? Deus entra em cena e diz assim: nós vamos dar um jeito nisso. Eu vou fazer algo ainda maior na tua vida. Irmão, Deus está falando com gente aqui. De manhã Deus falou comigo muito sobre renovo. Agora à noite Deus está falando muito comigo sobre perdas. Gente que você perdeu e não foi culpa sua, foi uma consequência que chegou até você. Eu estou aqui para te dizer que Deus está virando esse cenário e criando algo novo na tua vida para te surpreender. Ontem eu participei de uma imersão, eu, a pastora Angélica, o Rogerinho, o Tiago e a Carol, lá em Alphaville. Ontem era para eu estar em Belo Horizonte, fazendo um curso desse projeto que eu estou fazendo de trabalho de mentoria de milhas, cartões e renda extra e tal. Eu cancelei minha ida a Belo Horizonte para ir para uma imersão que eu entendi que era prioridade na minha vida. E fui tremendamente ministrado e fomos tremendamente abençoados. Mas dentre um monte de coisas que eu poderia dizer para vocês, eu vou falar de uma ou duas. Uma delas, a irmã Cida, no começo do mês, não foi, irmã Cida? A senhora lembra mais ou menos que primeira, segunda, eu estava aqui dentro da igreja sem sair. Primeira sexta-feira do mês. Terça, eu estava sem sair daqui nos 12 dias, é isso? Primeira terça-feira do mês, a irmã Cida falou: pastor, Deus me deu uma visão, falou comigo, para a gente ungir as portas das casas, com o suco da uva representando o sangue do cordeiro, e para repreender espírito de morte, isso, aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Faz tempo que a gente aqui não faz nenhuma campanha, elemento, nada disso. E não é porque eu não creia, porque seria ignorância. A gente teria que falar: o que foi de Paulo que mandou? Pega das minhas vestes, corta aí alguns lenços e aventais e envia para os enfermos, eles são curados. Está no Novo Testamento, gente. Eu nem vou falar do Velho, mas eu posso falar do próprio Senhor Jesus, que cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Jesus precisava do tanque para curar, hein? Precisava do lodo? Precisava da própria saliva? Basta uma palavra. O centurião de Cafarnaum falou: uma palavra tua, chega lá, ele é curado. Não precisa nem estar aqui. Palavra. Mas Jesus usou. Então não é nada. O problema é quando a intenção é corrompida, o propósito é corrompido, ou quando há uma ameaça das pessoas se tornarem idólatras de objetos e coisas. Aí eu me lembro que algumas vezes pessoas apareceram na porta da nossa igreja e perguntaram: aqui de tal dia está entregando tal coisa? Gente, vocês fazem da igreja é um barato. Entrega, eu não posso falar porque senão vai dar muito na cara, mas tem gente que já está rapidinho, já raciocinou: está entregando tal coisa tal dia? Não, pastor, mas não é campanha da família? É, pastor, hora da palavra, mas não entrega tal coisa? Não, então eu vou lá para outra igreja mesmo. Meu querido, se a palavra que eu estou pregando não mudar a tua vida, não é aquele, é o óleo, é o sangue do cordeiro, é qualquer coisa que vai resolver. É a palavra de Deus. Aquilo que a gente vai fazer é apenas um ato de fé, validando aquilo que nós cremos pela palavra. Quem entende isso? Mas por que eu estou falando isso?
porque a Cida falou comigo na primeira terça-feira do ano de 2024. Eu falei, irmã Cida, ela é nossa líder de intercessão, respeito o que ela carrega, sei que ela é uma mulher de Deus. Eu falei, Deus falou contigo e testificou no meu coração. Último domingo do mês a gente vai fazer esse propósito. Por que eu não fiz logo aquele dia? Para que nós vamos esperar tanto tempo? Não sei. Você pensa que tudo que eu faço aqui eu sei o que eu estou fazendo? Irmão, vou falar a verdade, a Pietra está rindo agora, juntou o trio aí para rir de mim. Eu sabia lá, o pastor é meio doido, ele não sabe o que está fazendo. Não, mas eu sei quem está me dirigindo, e para mim isso é o bastante. Para quem iremos, falou Pedro, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Mais importante do que saber o que e como é saber quem conduz. E aí, não sabia até então, agora eu sei, não sabia por que motivo eu pus para o último domingo, ou talvez pensava que sabia. Penúltimo domingo era para estar fora. Quem ia pregar hoje aqui, linda? Por sinal não era nem para estar pregando, sobe aqui. Era a pastora Angélica pregando hoje. Eu ia para Belo Horizonte. Na sexta-feira ainda olhei, eu consegui emitir passagem na sexta-feira muito barato por causa do conhecimento ali desse acesso. Falei, meu Deus, olha aqui. Falei, não, eu vou para a imersão. Lá na imersão ouvimos algumas coisas, e um dos temas, um pregador que eu já conhecia faz tempo, lá de Portugal, que em breve vai estar ministrando aqui. E se prepara lenço e tudo. Sabe o que é um homem? Os 2 filhos dele nasceram e teve problema, um com convulsão, outro isso, aquilo e tal, e ele orava e orava e orava. Hoje está uma bênção. E aí ele passa por um assalto, ele junto da esposa, agridem ele, agridem a esposa. Algumas pessoas aqui acho que viram ontem pela live um pedacinho, estão vendo aqui as cabecinhas balançando. E aí estupram a esposa dele na frente dele. Ele olha para a esposa dele e fala para ela, olha para mim. E ela está resistindo e apanhando. Ele fala, para de resistir. Preocupado dela se machucar mais. Ele fala, e ela, obviamente, ele fala, olha para mim, daqui para frente vai mudar muita coisa para você, pelo que ela estava passando, mas para mim não vai mudar nada. O que ele estava dizendo não é eu sou indiferente, não estou nem aí. O que ele estava dizendo aí, você é a mesma pessoa que eu casei, a única e primeira mulher da minha vida. Isso não vai mudar nada. Isso é um sacerdote, isso é um marido. Ele falou assim, eu ficava mirando, procurando marcas na fisionomia, no corpo daqueles 2 homens que estavam estuprando a minha esposa e fazendo aquilo, para poder lembrar deles e matá-los. Na minha família tiveram 12 assassinos, é isso? 12. Nas gerações anteriores, 12 assassinos. Ele falou, naquele dia nasceu mais um. Eu só tinha um propósito de vida. Eu falei, Deus, eu quero, com Deus, quero viver só para matar esses 2 caras. 2 anos depois, no particular dele com Jesus, Jesus disse, e aí? Quero mudar a sua história, mas você precisa perdoar. É fácil, gente? Esse pastor vai vir ministrar aqui, você vai ouvir coisas tremendas. Hoje, a igreja deles em Portugal e na Inglaterra, referência, eles recentemente compraram uma montanha. Compraram um terreno que é uma montanha. E ele falou que a gente vai lá tudo que é jeito. E esse ano nós vamos, em nome de Jesus. Eu tenho uma dívida com a pastora Angélica desde 2004, quando fui para Portugal e ela não foi, eu preciso levá-la para lá. Eu creio que é passeio. Mesmo que Deus me faça uma cobrança, e o Zé Paulo, o pessoal que assume tudo, eu... Bom, esse homem ministra sobre o resgate do primogênito e o resgate da santificação. No meio disso tudo ele fala várias coisas, e ele chega no caso de José. Os irmãos, quando vão vender José como escravo, queriam matá-lo, tem a brilhante ideia de dizer o seguinte, não vamos matar, então faz o seguinte, a gente vende. Mas como a gente vai enganar o nosso pai Jacó? Mata um animal, mata um cordeiro, pega a roupa dele, sangue, leva para o pai e fala, achamos a roupa do nosso irmão, toda cheia de sangue, um animal deve ter despedaçado ele. Mataram o que mesmo, gente? Um cordeiro, que é a oferta que Deus estabeleceu de resgate do primogênito. Resgate para quê? Para que ele prospere, para que ele seja bem sucedido, para que a vida dele seja desatada. Naquela hora os irmãos pensam assim,
Nós vamos nos livrar desse sonhador, esse cara que acha que é melhor que os outros. Mas na verdade, no mundo espiritual, os irmãos estão fazendo o seguinte: vamos validar o resgate do nosso irmão, para que ele acesse tudo que Deus planejou para a vida dele. Por isso eu estou te dizendo com convicção, o fogo de Deus está queimando aqui na minha alma. Até o mal que tentaram fazer contra mim e contra você, creia que nessa noite Deus está desatando como bênção, para te colocar exatamente onde Ele planejou. Onde Ele planejou. Para de lamentar, porque não dá para construir, conquistar e lamentar ao mesmo tempo. Escolhe o que você quer para o seu futuro. E o futuro é quando, gente? O futuro é quando, gente? Imagina Ezequiel dizendo: ah, Senhor, eu nasci para ser sacerdote, não tem mais templo. Ah, Senhor, eu nasci para ser sacerdote, nem em Jerusalém estou. Ah, Senhor, está tudo destruído. Ele teria sido levantado profeta? Não, ele precisou olhar para frente. Eu era apenas sacerdote, mas para exercer sacerdócio eu precisava estar em Jerusalém e eu não estou. Precisava ter templo, mas não tem. Mas agora Deus veio sobre mim e disse: eu vou te fazer profeta, porque profeta eu te uso em qualquer canto da terra. Ah, meu irmão, Deus está movendo a minha vida e a tua vida para usar a gente, usar o nosso testemunho em qualquer canto que a gente estiver. É sobre isso. O Ezequiel sacerdote não morre, ele multiplica. Ele multiplica as suas habilidades. Lembra das quatro palavras que no fim de 2023 eu falei que Deus nos deu para 2024, para o ano inteiro? Quais são? Renovação ou renovo, restauração, multiplicação de dons e habilidades. Esse é o ano. Essas 4 coisas Deus falou comigo que vai liberar aqui, está liberando aqui já. Renovação pelo tempo de lutas passadas, restauração porque Ele não vai derramar vinho novo e odre velho, tem que restaurar, fazer coisas novas. E vai multiplicar dons e habilidades. Então não se surpreenda se coisas novas que você não imaginava, que você achava que você não era capaz, que você não conseguia, que era muito para você, começarem a bater a tua porta. É Deus multiplicando dons e habilidades. Confia no Espírito Santo de Deus e deixa Ele conduzir você para essa novidade. Irmãos, meu Deus, o Espírito Santo está confirmando, está falando aqui no meu coração que Ele está respondendo claramente conversas que muitas pessoas tiveram essa semana com Deus, gente. O mal que tentaram fazer para Ezequiel, tirando ele de Jerusalém, só fez multiplicar o ministério dele, só fez aumentar. Sabe por quê? Porque a gente acomoda. Com carinho, dá uma cutucada em quem está perto de você, fala: chega de acomodar, hein? É hora de movimento, é hora de multiplicar. Agora, se multiplicar 0, você pode, quantos trilhões você quiser, continua dando 0. E a pergunta é: o que você está oferecendo para Deus? Do seu tempo, das suas habilidades, da sua atenção, da sua disposição, da sua influência, do seu recurso, do seu ânimo, do seu amor, do que for. Quantos de nós pedimos a Deus uma chance? Quantos de nós pedimos a Deus uma oportunidade e dissemos que estaríamos testemunhando? A pergunta é: cadê? E para de dizer assim: eu estou esperando. Não. Na hora que estava na pior, não esperou, clamou, deu um jeito. Agora que Deus ouviu, se move, dá um jeito, mas põe em movimento aquilo que Deus fez na tua vida. Honra o nome do Senhor. Ezequiel está lá na Babilônia, mas lá ele vai ser usado. Ele não vai ser usado em Jerusalém, mas ele vai ser muito usado. E a Bíblia diz então que os céus se abrem sobre ele. Irmãos, eu falei isso domingo passado e falo de novo hoje aqui. Tem céus abertos sobre a nossa vida. A segunda bênção é que a mão do Senhor vem sobre ele. Olha lá, o Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios. E a mão do Senhor estava o quê? A mão do Senhor o quê, gente? Sobre ele. E o que Deus falou para Ezequiel? O que Deus quis do Ezequiel? Vem para o capítulo 2, verso 1. Levante-se, filho do homem, disse quem? A voz. Quem é que está falando com Ezequiel, gente? Quem está falando com você hoje aqui? Deus. Está usando aqui, nem que seja um jumentinho. E deixa eu falar uma coisa, eu gravei um vídeo na madrugada de sexta para sábado, que eu estava aqui orando, falando que eu ia falar sobre a profecia que não funciona. Quem viu esse vídeo? Pastor, eu vim para ouvir isso. Então vem domingo que vem. Você já vem, você é crente, você é de Jesus. Você precisa saber a profecia que não funciona para viver a que funciona. Porque tem gente travada na vida numa profecia que não funciona. Você precisa saber por que não funciona.
Porque hoje eu tenho que continuar essa mensagem. Além de continuar essa mensagem que eu comecei domingo passado e já está valendo a pena. Mas só para abrir aqui, quem aqui já ouviu palavras de maldição na sua direção? Gente, você não vai dar certo, você não vai dar nada, você vai quebrar a cara, você vai ver, você vai voltar rastejando, isso aquilo. Quem já ouviu? Então você não pode faltar domingo que vem, que eu vou falar sobre a profecia que não funciona, isso aí vai cessar. Tem gente que está com a vida presa porque essas coisas ainda estão no seu subconsciente, em algum lugar da tua alma ficou lá guardado, mas está caindo por terra em nome de Jesus. Deus vem e fala: Ezequiel, se levanta. Levante-se, filho do homem, porque eu quero o quê? O que Deus queria? Falar com você. Diga: a voz de Deus, diga: a palavra de Deus me coloca de pé, independente das circunstâncias da minha queda. A circunstância da queda de Ezequiel, Rodrigo, não é culpa dele. As gerações anteriores foram rebeldes. Mas seja por sua culpa ou não, o que na tua vida está te colocando prostrado? O que na sua vida está te abatendo? Ainda bem que você veio, porque a palavra de Deus está dizendo: ei, se coloca de pé, porque o meu plano, o meu projeto não encerrou, nem foi cancelado, ele está de pé na tua vida. Levanta o teu testemunho, levanta o teu ministério, levanta o teu casamento, levanta a tua saúde. Pastor, mas eu tenho um diagnóstico. Levanta a tua saúde, levanta as tuas finanças. Pastor, mas eu estou falido. Levanta as tuas finanças. A primeira coisa que a gente precisa levantar é o nosso coração no altar de Deus, é os nossos ouvidos ao que o céu está dizendo e não o que as circunstâncias estão dizendo. E aí nossa postura, posicionamento, não é orgulho, não é arrogância dizer: agora eu vou arrebentar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é dizer: se o Senhor está comigo, eu vou onde o Senhor mandar. Filho do homem, se coloca de pé. É engraçado que Deus não vem: Ezequiel, duro, hein? Essa turma aí, hein? Te fez sofrer. Irmão, fala a verdade, eu muitas vezes na vida eu só queria ser ouvido. Quem mais? Levanta a mão. Eu só queria que alguém me ouvisse. Aí Deus falou: Rogério, como que você é bobo. Mais importante que alguém te ouvir, alguém mudar a tua vida. Vem para mim que eu mudo a tua vida. Quando a gente mergulha em Deus, a gente não encontra apenas alguém para nos ouvir, a gente encontra alguém para mudar tudo na nossa vida. E essa é a visão. Senhor, fala comigo, está difícil aqui, porque não dá para ser sacerdote. Aí Deus falou: vem cá, Ezequiel, isso. O Senhor está falando comigo. Caiu de joelho, prostrado. Aí o que o Ezequiel às vezes imaginava? O que a gente pensa? Que Deus vai ouvir a gente contar todas as lamentações da nossa vida. Irmãos, você quer ver só? Quem aqui já esteve diante de alguém e tudo que você queria era contar o quanto você sofreu, o quanto você é bom, o quanto vale a pena você, para ver se alguém faz alguma coisa por você? Minhas duas estão erguidas. Quem mais? Aí esse alguém não quer nem ouvir a gente, só pergunta assim: qual que é o teu projeto futuro? Fala: não, primeiro deixa eu te contar, eu não estou melhor. Qual é o teu projeto para o futuro? Para onde você está indo? Deixa eu ver se bate, deixa eu ver se alinha, deixa eu ver se faz sentido. Deus está te chamando para parar de olhar para trás e olhar para frente, porque Ele faz uma coisa nova, já está saindo a luz. A palavra de Deus é a luz que vai aumentando dia após dia. É a luz que ilumina a vereda do justo, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E então Deus fala: filho do homem, se coloca de pé. Deus, mas é que eu queria ficar aqui prostrado chorando para o Senhor ouvir tudo que passou na minha vida. Ei, Ezequiel, eu já sei tudo que passou na tua vida. Agora vamos embora, que tem coisa nova chegando. Tem coisa nova chegando de Deus. Versículo seguinte diz, verso 2: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E, olha só, e eu ouvi suas palavras com atenção. Gente, olha que coisa séria. Enquanto você e eu ouvimos a palavra de Deus, quem entra em nós é o Espírito Santo de Deus. Olha a importância de ler a Bíblia todo dia. Olha a importância de não faltar no culto. Olha a importância de se relacionar com Deus. Enquanto Deus fala, o Espírito entra. E quando a gente silencia Deus, o Espírito sai. Não é porque Ele quer ir embora, é porque a gente começa a ouvir as outras vozes. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, o que ele fez? Ele chega na casa de Jairo, chama Pedro, Tiago e João, não no barquinho agora, na casa do Jairo mesmo, e diz aos demais: ó, o Jairo está aqui, tá? O resto, a multidão lá chorando, a menina morreu, e isso e aquilo, e tem mais discípulo. O que Jesus fala? Fica todo mundo para lá, vamos entrar e fechar a porta. Esse milagre aqui é entre a gente. Ei,
Quando Deus fala com a gente precisa aprender a silenciar as vozes de fora. Jesus falou isso no Sermão da Montanha, em Mateus 6,6. Quando você entrar no teu quarto para falar com teu pai em secreto, faz o quê? Fecha. O que é isso? Jesus está falando que tem que orar sozinho. Tá bom, mas não é só isso. O que Jesus está dizendo é: pare de tentar dividir sua atenção entre Deus e o natural, entre Deus e o mundo, entre Deus e as influências, tendências e qualquer outra ência que você quiser, ciência. O momento de Deus é só dele, porque ele é maior. O azeite não desceu sobre Eliabe. A lei da gravidade naquela hora teve que se sujeitar ao seu Criador. Lei da gravidade, lei de qualquer coisa que existe, só existe por causa de Deus. Ele sustenta todas as coisas, irmão. Está entendendo? Alguém está entendendo? Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, irmão. Gente, eu vou falar para vocês, de verdade, esse aqui é o melhor momento da minha semana. Sabe por quê? Porque é a hora que, meu Deus, o Espírito Santo, você poder ser usado por Deus, você permitir, é extraordinário. Valoriza esse momento. O Espírito de Deus entrou. Verso 3 vai dizer assim, ó: filho do homem, disse ele, eu o envio à nação de Israel, uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje ele e seus antepassados têm se revoltado contra mim. São o povo que, gente? Teimoso. Às vezes a gente é também, né? De coração duro, mas eu envio para lhes dizer: assim diz o Senhor soberano. E quer eles ouçam o que diz aí? Quer eles ouçam, quer eles ouçam, quer não, lembre-se que são o quê? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente, quando vai dar uma mensagem, a gente está focado em quem vai receber. A gente está focado em Deus que mandou dar a mensagem. Fez o que Deus falou, fica tranquilo que Deus já entrou em ação. Sabe, pastor, Deus mandou eu perdoar alguém, eu fui perdoei. Você acredita que a pessoa virou a cara para mim? Você fez metade certo, metade errado. Você fez certinho quando foi lá pedir perdão ou perdoar, porque Deus mandou. O problema é que quando chegou lá, você criou expectativa na pessoa, que a pessoa fosse dizer: nossa, mas como você é nobre, ai que bonito. Não, imagina, eu é que tinha que pedir perdão. Olha, vamos tomar um café. E na verdade a única preocupação, não que não possa acontecer isso, a única preocupação é dizer: Senhor, eu fiz o que o Senhor falou. Acabou, eu fiz o que o Senhor falou. E o que a pessoa vai fazer com a minha ação? Aí é problema dela com Deus. Eu sei o que eu vou fazer com a minha ação. Eu vou voltar para Deus e dizer: Deus, eu fiz, e agora? Então agora se prepara, porque agora eu vou honrar você. Você me honrou, ele diz: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2,30. Mas os que me desprezam ficarão envergonhados. Aí ele diz: pelo menos saberão que tiveram o quê? Um profeta no meio deles. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Põe aí. Vamos esticar isso aqui, ó. Quando Deus dá uma palavra, uma visão, abre a porta, o que a gente tem que fazer? Bem forte, por favor. Creia e profetize. Deus já falou, não é todo mundo que vai ouvir. Irmãos, eu falei algo hoje pela manhã e recebi uma mensagem muito linda e que me emocionou. E fique em paz. Uma das maiores dores da minha vida e da pastora Angélica, eu posso dizer, porque é o nosso lado humano, tá? A gente é humano. Vou falar uma coisa: pastor prega, ele deve ser meio querubim, meio não, humano. Uma das maiores dores é você estar fazendo de tudo para encorajar, abençoar, apacentar, cuidar, e não ver receptividade, constância, comprometimento. Isso dói, isso sangra. Dificilmente você vai ouvir alguém que caminha muito próximo a nós dizer que os pastores, sabe, a grande preocupação deles é o dinheiro, é a compra, não sei, não. A gente tem necessidades, a igreja tem, mas o que mais mexe com a gente são as pessoas ouvindo, porque o Espírito de Deus entra. O que mais mexe com a gente são as pessoas congregando. Para quê? Para bloquear o cortador na sua vida. Mensagem para outro dia. Pessoas servindo, pessoas ativas e ativadas em Deus pelo Espírito e pela palavra. Isso é o que mais mexe. E dói. Como dói? Muitas vezes que não há ou parece não haver reciprocidade.
Um dia todo mundo decide vir para a igreja, e aquela alegria. No outro domingo todo mundo decide testar o coração do pastor. Vamos combinar de não ir quase ninguém. E aí 30, 40, 50% não vão, no mesmo dia. Aí eu fico falando assim, está tendo algum evento aí, o fim do mundo, alguma coisa que a gente não está sabendo, a gente não foi convidado? O mundo acabou, a gente não foi convidado? Jesus voltou, levou uma parte e a gente ficou. O que está acontecendo? E vou dizer para vocês que isso dói, porque a gente se importa. Tem gente que não está nem... A gente se importa, dói. Só que Deus, Ele quer nos proteger de nós mesmos. E Ele fala, Ezequiel, nem todo mundo vai te ouvir. Rogério, e nem todo mundo vai te ouvir. Você já teve aquela situação, alguém da família, do trabalho, ou de qualquer lugar, você falou, ai, como eu queria abrir essa cabeça e colocar ali dentro juízo, palavra, decisão. Quem já? Às vezes é a nossa própria cabeça, né? Eu queria abrir a minha cabeça e mudar isso em mim. Deus está nos alertando, ei, guarda o teu coração, porque nem sempre você será ouvido, ainda que você esteja trazendo a mensagem correta. Nem sempre você será ouvido. E o fato de alguém não te ouvir, Ezequiel, Deus está falando, e está falando comigo hoje e com mais alguém aqui. O fato de você não ser ouvido não significa que você fracassou. Você fracassaria se você não fizesse o que eu mandei. Se você fez o que eu mandei, fica tranquilo que o resto agora é comigo. Para de tentar ser Deus. Seja apenas um filho amado, um profeta. Seja uma voz de Deus aqui na terra, aquele que ouve bem e reproduz o que ouviu de Deus. Essa é a nossa parte. Por isso que a Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus, mas também diz que os pastores prestarão conta do rebanho. E aí volta naquele mesmo ciclo onde a gente se preocupa. Segundo tópico, deixa eu ler o verso 9 e o 10 só. Aí eu já falo do segundo tópico. Vamos lá para o 9 e 10, ó. Porque aí Deus vai falar com Ezequiel, filho do homem, não tenha medo deles, nem das suas palavras, não tenha medo que eles te cerquem com urtigas, espinhos e tal, e tal, e tal. Aí, pega o 7, melhor. Anuncie-lhes minha mensagem, quer eles ouçam, quer não, pois são completamente rebeldes. Filho do homem, preste atenção ao que lhe digo, não seja rebelde como eles, abra a sua boca e coma o que eu lhe dou. Não seja superficial no seu relacionamento com Deus. Gente, quem lembra da época da igreja fechada por causa do negócio que aconteceu, que eu não posso falar o nome, senão eles derrubam assim o alcance, eles começam a bloquear a gente e tal, sabe, do fica em casa e tal, igual eu falo, o pandeiro com a academia. Quem lembra disso? O pandeiro com a gatinha, pronto. E aí, irmãos, a live a gente faz até hoje, mas muitas vezes eu vim aqui para pregar, muitas vezes não, vinha todo culto, quarta, domingo e tal, salve alguma exceção. Aí vinha pregar, estava o ministério do louvor, pessoal do audiovisual, uns 2, 3 na porta, porque foi uma época que a gente entregou muita cesta básica. Muita gente vinha naquele momento que a igreja abria para receber a cesta básica, ficava o pessoal lá. E o resto da igreja, as cadeiras estavam como? Quem acompanhou online naquela época? E aí você me vê pregando aqui bem desanimado, não era? Eu não consigo ser superficial. Se tiver uma pessoa sentada aqui, se tiver só a câmera, ou se tiver 1000 pessoas, irmãos, nós estamos falando da palavra do Deus vivo. Não dá para ser superficial, não dá para ser meia boca, não dá para fazer de forma rasa. Mergulha, porque Deus quer produzir coisa grande na terra, através de quem confia nele, de quem crê nele, de quem se entrega a ele. Então se entrega hoje, porque a grandeza de Deus vai ser revelada naquele que abre o coração de forma grande para ele também. Se entrega. Versos 9 e 10 agora então, vai lá. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, segurava um rolo, verso 10, que ela abriu, a própria mão do Senhor. Não fica preocupado, que eu não sei o que falar, não sei o que falar. Fica tranquilo que aquilo que Deus quer te dar, Ele mesmo abre diante dos teus olhos. Sabe, pastor, eu não faço nada porque eu não sei. Ei, é passo a passo. Como alguém já disse, a gente põe o pé e Deus põe o caminho. Moisés estende o cajado, o mar abre. Pedro, põe o pé para fora do barco. Pronto, gravidade 0 para o Pedro. Ei, gravidade off para o Pedro. Para todo mundo não, só para Jesus que já domina e para Pedro. E o Pedro duvidou, liga a gravidade de volta. Não é para incrédulo. Essa bênção não é para quem duvida, é para quem crê. Eu quero viver pela fé, mais alguém? Aí diz, vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras do quê? Condenação. Imagina, você tem que ser profeta e trazer um recado duro. Mas Deus mandou.
Mas é o recado de Deus para aquele momento. Diga, é só para o momento. Diga, vai mudar. Porque esse Ezequiel depois profetiza, e eu preguei nas 2 últimas quartas, pega lá no YouTube, aliás, as 3 quartas incríveis. Aliás, irmão, está difícil falar um culto esse mês que não foi virado. Está difícil. Está tudo cheio de fogo, poder. Deus falou, eu vou enviar chuva de bênção. Quem pegou essa mensagem nas quartas proféticas aí? Eu quero enviar chuva de bênção. Deus falou, eu vou tirar os animais ferozes do caminho. Fica tranquilo que a parte difícil eu faço para você, só confia em mim. Tudo isso pela boca de Ezequiel. Mas Deus também falou, vai ter palavra dura. Mensagem bíblica completa. Põe o tópico para mim, por favor, presta atenção nisso aqui. Quando há disposição em nós para fazer o que quem mandou? Deus mandou. Há da parte de Deus, por favor, leia, porque você precisa saber isso aqui, ó. Há da parte de Deus o que, gente? Me ajuda. Sua mão estendida para nos dar direção, coragem e renovo. Recebe, porque hoje é dia de direção, coragem e renovo. Pastor, por que eu preciso disso? Porque vai ter desafios. Mas Deus estará presente. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3. Não, é Apocalipse 3. Depois eu vou para os Coríntios e vou lutar para chegar em João 10. Apocalipse 3. Deus está falando com alguém aí já? Versos 7 e 8. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode o quê? Abrir. Sei de tudo que você faz. Abrir para você uma porta que ninguém pode o quê? Fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu à minha palavra e não negou o meu nome. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem crê que Deus abre portas para você? Não, só quem crê que Deus abre portas para você. Quem pode fechar as portas que Deus abriu para você? O diabo pode? E você mesmo? Vocês estão aí ou foram arrebatados e ficou só a carcassinha aí balançando a cabeça? E você mesmo? Pode, né? Pois é. Ô ignorante que nós somos. Pai, perdoa-nos. Porque eu também já preguei isso. Então por isso que eu me incluí nessa. Põe o versículo 7. 8 também daria, mas põe o 7, por favor. O que ele aqui está falando de quem? Deus. O que ele abre, por favor, me ajuda. O que está escrito aqui? Quem? Não, agora então põe o 8. Vamos no 8, vai. Agora está falando de mim. Sei tudo que você faz. Abrir para você uma porta que quem? Não está escrito que você mesmo pode, Moisés? Não está escrito? A porta que Deus abriu para você, você pode fechar? Então me explica, por que ainda não deu certo? Porque eu já preguei, perdão. Eu já preguei que o único que pode fechar as portas que Deus abre para nós, somos nós mesmos. Mas eu estou lendo na Bíblia. Vocês estão lendo a Bíblia comigo? Eu estou inventando alguma heresia, gente? Ele diz que quem pode fechar mesmo, por favor, me ajuda. Inclui você mesmo. E por que ele já abriu? Quem aqui? Deus já abriu portas para mim que eu não desfrutei. Minha erguida. Por quê? Elas se fecharam? Antes a gente pensava que a gente tinha fechado aquelas portas. Irmão, quem entender isso vai sair daqui hoje dizendo: Deus, sabe aquele monte de porta aberta, pendentes na minha vida? Estou pronto, vamos para cima. Como assim, pastor? Ele diz que se ele abrir, quem pode fechar? E por que ainda não estamos desfrutando? Por quê? Gente, aqui está a porta da cura. E Deus foi lá e fez o quê? O que ele fez com a porta? Ele fez o quê? O que eu preciso fazer agora? Então o problema não é que a porta fechou, é que a gente não acessou. Foi aquele dia que a gente ficou com raiva, fez beicinho, fez birra, desconectou de Deus, foi orgulhoso, não leu Bíblia, não orou e aí respondeu segundo a carne, não foi para o culto, não pegou a direção, agiu por conta própria.
Mas as portas se abriram. Ah, irmão, eu vou falar. Ô Espírito Santo, eu vou falar. É para falar, Naná? Né? Se você falasse que não, eu já mandava você descer agora. Brincadeira. 2023, o que faltou na tua e na minha vida não foi da parte de Deus e não foi porta aberta. O que faltou em nós foi conexão com Deus para entrar onde Ele mandou. Põe o 7 de novo, por favor. O que Ele abre ninguém pode, mas aqui está escrito, e o que Ele fecha? Aí sabe o que a gente faz? A gente gasta energia se batendo numa porta que Deus fechou. E só se machuca. Tem gente que já está entendendo tudo. A porta abertinha está dizendo, vem aqui. A gente fala, não, eu quero assim. Não, porque na força do ódio. Ai, Deus. Gente, eu contei hoje de manhã sobre essa questão da porta aberta. O acesso está ali, a gente não entrar. Eu lembro algum tempo, é igual você pegar uma criança. Já foi levar uma criança para tomar injeção? Chegou na farmácia, aí chega lá a cabinezinha. Aí você vai, a criança faz igual gato, né? Garra no umbral da porta e pula aqui, garra ali, garra na perna da mãe. A mãe arrasta com a perna, vira. Já viu isso acontecer? Grita, xinga, vira piruleta. Naquela hora você promete que vai dar casa, carro, comida, roupa lavada, que você já está dando mesmo. E nada convence, a criança está brigando. Eu imagino Deus olhando para a gente falando, vocês são assim. E a gente bravo com os filhos, pegando o chinelo e dizendo, você vai tomar surra. Fez eu passar vergonha. Eu imagino Deus falando assim, cara de pau, você faz tudo isso comigo? Irmão, vou ser sincero, Deus ministra muito ao meu coração através dos meus filhos. Tem hora que eu perco a paciência com eles. Vocês acham que não? Aí dá 5 minutos com Deus. Aí Deus vem e fala assim, bonito, hein? E aí? Posso fazer assim com você também? Que isso, pastor? Eu pensei que você era um pastor perfeito, um homem perfeito. Ei, que não é comercial de margarina não. Aqui é tudo de verdade. Aqui a gente não vai enganar ninguém não. A gente erra, a gente acerta, mas a gente está aos pés de Jesus. A criança não quer entrar. Irmãos, eu cresci, passei minha adolescência tomando Bezetacil. Bezetacil para mim era água com açúcar. Não que não doía não é isso que eu estou falando, não ser bonzão não. Eu estou falando que era comum, que minha garganta vivia fechada. Era Bezetacil e Voltaren. Bezetacil e Voltaren. O cão. O negócio, né? Eu só vou vendo. Aqui eu já sei fazer a lista de quem tomou Bezetacil na vida e quem não tomou. Quem está olhando com cara de paisagem. Porque quem tomou não faz cara de paisagem quando fala esse nome. Aí, o que acontece? Passou um tempo, tive uma batalha aí, não sei o que, coluna, não sei o que, deu um mau jeito, sei lá, né, linda? Inflamação, sei lá. Aí passaram para eu tomar a tal da Profenide. Já se manifestaram os que conhecem também. Aí eu não sei, nem contei na cadeira. Aí fui eu na farmácia com a pastora. Vamos lá, lindinha. Aí você vai tomar Profenide. Aí a farmacêutica, a moça, né, a mulher, essa injeção dói. A soberba precede a queda, irmão. E a queda às vezes é na cabine. Aí eu já tomei muita Bezetacil na vida. Claro que eu não queria estar aqui tomando, mas eu tiro de letra. Ela, tá bom, deu uma risadinha, irmão. Nunca vou esquecer aquela risadinha. Gente, precisa entrar. A cura está ali dentro. Você tomou a injeção, vai ficar bom. Mas às vezes a gente não quer passar pelo processo. Mas aí eu entrei. Dá aquela baixadinha na calça. Relaxa, puxa, contrai, solta agora, vai, tuque. Aí, terminou. Aí, nem doeu. Mas gente, a Bezetacil é a mais verdadeira. A Profenide é falsa. Ela é mentirosa. Ela engana. Profenide não vai para o céu. Quem usa de engano não fica na casa de Deus. Ela usa de engano. Ela entra em você como se não tivesse acontecido nada. Ela está aqui, está vendo? A gente já se tornou um. Eu falo, joia, você nem doeu. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, que eu subi assim, beiradinha da calça. Olha que eu dei a subidinha assim, eu olhei. Eu via a moça assim, a farmacêutica, virando a portinha, olhando e rindo. Veio coisa. Eu falei, meu Deus. A miserável espera uns 30 segundos, irmão, te pega na curva. A hora que você acha que já acabou. Vocês já passaram, né? Aí,
Passa um tempo, fica doente, mandam você tomar de novo qual? Bezetacil ou Profenit. Você quer? Pois é. Aí a gente não melhora, a vida não muda, a gente põe a culpa. Não, mas é porque não tem uma pessoa com a mão boa para aplicar a injeção. Não é porque a injeção dói na hora. Não é porque essa queima. Não é porque... Ei, para de arrumar desculpa para não mudar de vida e se posiciona em Deus. Porque tem gente que enfrentou a mesma luta que eu, que você. Lutas menores, lutas maiores. O que faz a diferença para quem superou, para quem venceu, para quem se tornou referência, é quem ficou aos pés de Jesus. Porque vai ouvir o Senhor: levanta, filho do homem. Eu estou falando com você e não estou apenas falando. Eu vou te colocar de pé e vou usar você como uma referência para aqueles que precisam me conhecer, irmão. Deus quer te usar como referência. Deus quer te usar. Mas se levanta desse monte de desculpa, se levanta desse monte de queixa. Ninguém me ajuda, é o que eu passei. Para, chega. Então basta. Hoje eu vou me levantar. Hoje eu vou sair por aquela porta humilde de coração, mas confiante no meu Deus. Não estamos falando sobre soberba, estamos, gente? Confiança. Aí, põe já o tópico para mim, por favor, para eu poder andar. Presta atenção nisso. Não deixa o cansaço. Mas eu estou cansado, mas eu lutei tanto, mas eu fiz tanto. Antes de eu continuar aqui o tópico, só volta um pouquinho lá no verso 8, tá? Volta lá no verso 8, Paulinho, por favor, mas você está ligado aí, ó. Sei de tudo que você faz. O que Deus sabe a nosso respeito? Tudo. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem o quê? Você tem o quê? Pouca força. Sabe aquelas coisas que a gente falou para Deus? A gente, porque eu falei: Deus, eu estou cansado. Deus, eu não aguento mais. Deus, não, sério, eu já pedi para Jesus voltar mais rápido. Quem mais? Eu já. Covarde. Cheio de gente que vai se perder. Não, eu vou falar a verdade para você, tá? Isso dói em mim, pá, um tapa na minha cara. Pedir para Jesus voltar mais rápido é como no meio de um naufrágio. Encostaram vários botes. Só porque você entrou no bote, você fala: vamos embora logo. Vamos embora logo. A gente está a salvo. É covardia. Talvez você nunca tenha pensado: não, pastor, a gente tem que acelerar a volta de Jesus. Acelerar a volta de Jesus é colocar a gente dentro do bote. Não é pedir para ele voltar. Alguém quer que acabe esse sofrimento, esse mundo de perturbação? Não. É por isso que a gente está nessa lama, culpa de vocês. Omissão também é pecado. Alguém quer que acabe esse tumulto, esse monte de perturbação, e isso, aquilo, e assalto, e droga, e violência, e corrupção, e doença. Quer que acabe essas coisas? Ajuda a ganhar almas. Não tem nada melhor do que isso. Nada. Não, pastor, eu vou orar para ser cheio do poder de Deus. Tá bom. Você resolve um problema. Você ganha almas, você resolve o mundo inteiro. Por isso quem ganha almas é sábio. Quanto mais rápido e quanto mais almas nós ganharmos, mais rápido acessamos o reino, reinamos com Cristo. Deus nos chamou para reinar com Ele, não é fugir com Ele. Presta atenção, tinha um filme antigamente, que eu nem lembro como que chamava, Noiva em Fuga. Lembrei. Quem assistiu esse filme? Acho que era com a Julia Roberts. Quem assistiu? Ela fugia, ela amarelava, ela ia até a última hora, né? Irmã Camila riu ali, de um jeito que a irmã Camila falou assim: pastor, eu era assim. Mas aí o Luiz me pegou de jeito. Não escapou, né, Luiz? Já era. Na hora de casar, dava um negócio nela, ela saía correndo, irmão. Saía correndo na igreja lá, vestida de noiva, doideira total. Tem gente que está pensando que Jesus é assim, que Jesus vai aparecer. Vamos embora, Rogério, vamos embora, porque o diabo está aí. Pelo amor de Deus, ele é o leão da tribo de Judá, ele não foge de ninguém. Pode dizer para mim: diga o meu Senhor, diga o meu Salvador, não foge de ninguém. Então ressignifica a sua visão sobre a volta de Jesus, porque Ele não vem para levar a gente em fuga, porque Ele não foge de ninguém, Ele vem estabelecer o reino dEle. E Ele já fez isso. Quando Ele disse: é chegado a vós o reino do céu, já começou. A gente está reinando com Cristo ou a gente está mendigando? Você foi chamado para reinar, por favor, olha para essa pessoa que está com cara de paisagem, não está entendendo nada que está do teu lado, fala: você foi chamado para reinar com Cristo. Mas quando Ele veio a esse mundo, Ele avisou que já era chegado o reino de Deus. Diga: assuma, se posicione. Diga: assuma, não suma. Nosso Deus não é covarde, não é fugitivo, foragido. Ele é o Senhor.
Por isso que Ele nos mandou dominar, governar, se posicionar. Para de dar desculpa. Pastor, mas eu tenho pouca força. Pastor, mas eu estou cansado. Ok, não há problema em sentir cansado, em sentir sem força. O problema é negar a palavra. Ele diz mesmo. Olha só, sei tudo que você faz. Abriu uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Põe o tópico, por favor. Meu Deus do céu, que palavra. Ah, está falando comigo. Mais alguém aí? Não deixe o cansaço e a falta de força lhe impedirem de profetizar a palavra de Deus. Continua dizendo: eu vou reinar com Cristo, eu consigo em Cristo, é Cristo em nós, eu nele, ele em mim. Em João 15 ele disse: vocês em mim, as minhas palavras em vocês, e vai dar certo. Paulo entendeu, olha o que ele escreve em 1 Coríntios 16, vamos lá rapidinho, para a gente poder orar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, não aos Coríntios não, só Jesus na causa. Primeira de Paulo, a igreja de Corinto, capítulo 16, versos 8 e 9, diz assim, ó, presta atenção: por enquanto permanecerei em Éfeso até a festa de Pentecostes. Há uma porta o quê? Parcialmente. Há uma porta o quê? Inteiramente aberta para realizar o quê? Um grande trabalho. Onde? Para de fugir. Onde Deus te plantou tem uma porta inteiramente aberta por Ele, para fazer um grande trabalho que vai levantar o nome de Jesus através de você. Deus conta com você. Sabe, pastor, parece que a porta está fechando. O único que tem poder de fechar essa porta é Deus. Eu só tenho que acessar. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Aí é o nosso erro. Eu tentei fazer e tive dificuldade e não me apoiaram e me perseguiram, então não é de Deus. Ei, ele disse aqui, Paulo falou, tem muitos adversários. João escreveu no Apocalipse a visão que Jesus deu a ele no Apocalipse. A porta está aberta, mas olha, você vai ficar cansado e vai ficar sem força, mas não nega o meu nome não. Não é porque tem problema, cansaço ou dificuldade que a porta não é de Deus. Quem está entendendo? Pelo amor de Deus. Põe o tópico aí para mim, por favor. Muitos adversários, muitos problemas, muitas lutas também não são motivo para deixar de profetizar. Não negue a palavra, mesmo tendo pouca força, mesmo tendo muitos adversários. Continue dizendo, está escrito. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no monte com Deus. Quantos pecados Jesus tinha? Quantos pecados Jesus tinha? E quando ele terminou de jejuar, os anjos vieram e serviram, não foi? Hein? Não. O diabo veio provocar. Ô bicho safado, enxerido, se mete onde não é chamado. Você fez um jejum. Quem é que jejua? Não vou nem olhar. Quem jejua? Precisa jejuar. Quem quer comunhão com Deus precisa jejuar, orar, ler Bíblia, falar em línguas. Bacana. Quando você jejua, você quer encontrar quem? Você quer aumentar a sua intimidade com quem? Hein? E Jesus queria aumentar a intimidade dele com quem? Vocês estão com medo de falar, gente? Para ser religioso. Com quem? Jesus jejuou para manter a sua comunhão com quem? Com Deus Pai. Ele estava como homem aqui na terra. E quem foi que apareceu no final do jejum? Não é possível. Eu faço tudo certinho. Eu orei, jejuei, li Bíblia, em vez da porta abrir, em vez da bênção chegar, em vez de Deus aparecer, quem apareceu foi o cão. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo que ele só vem para ser mais um testemunho que você vai contar para os anjos que estão chegando para te servir. O diabo veio, Jesus nem brigou, não gastou energia, só falou, está escrito, está escrito, está escrito. Acabou, saiu o diabo, os anjos vieram e serviram. Está chegando a hora de ser servido por Deus. Eu termino em João capítulo 1. Gente, domingo que vem tem mais, e quem for sábio não perde não. Meu Deus. Deus falou com alguém hoje aqui? Está falando com alguém hoje aqui? Vou terminar em João 10. Não nega a palavra não. Mas sabe o diabo, mas não negue a palavra. João 10 verso 1, eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Tem alguma ovelha do Senhor Jesus hoje aqui? Sabe quando você mostra que é ovelha? A Bíblia diz que a ovelha se aproxima, não se distancia. Você anda perto ou longe? Com que frequência? Com que comprometimento? As ovelhas se aproximam.
Davi disse: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi estava perto de Deus até na arena quando Golias entrou. Ele venceu Golias porque perto dele estava o Senhor. Presta atenção que a gente precisa disso. Eu preciso de Deus mais perto de mim do que o meu inimigo, o meu adversário. Se Deus estiver perto de mim, mais perto do que o meu inimigo vai cair por terra diante dos meus olhos. Mas para isso tem que ser ovelha. Bode não gosta de andar perto, sabe por quê? Porque o pastor usa cajado, e cajado às vezes dá uma cutucada, toca onde a gente não quer. Ele coloca óleo e a gente fica tudo melecado. A gente está ferido. Em vez de dar um beijinho, ele põe o óleo, aí arde. Mas Sara repele os insetos para não infeccionar. Ele esfrega a ferida, ele lava a ferida, mas ele está cuidando da tua vida. Se aproxima. Alguém está entendendo? O único que quer você distante é o diabo. Deus quer você pertinho, tá? Ovelha se aproxima, não anda longe. Tem um irmão que aparece um domingo e some 18. Tem alguns que é um barato, irmão. Quando vai ter algum evento na igreja, aí a gente põe nas redes sociais, a pessoa compartilha e diz: fulano, vamos, é na minha igreja. Aí eu falo: essa pessoa é dessa igreja. Se aproxima. Eis-me aqui. Ei, meus irmãos. Ei, meus pastores. Ei, como eu posso ser útil? Eu quero facilitar a vida de mais alguém. Eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Ovelha. O porteiro lhe abre, verso 2: mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, as ovelhas reconhecem sua voz, se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Qual voz que guia a sua vida? A voz das emoções, a voz dos influencers, a voz da tendência, porque agora a tendência, a voz da carne, a voz do passado, ou a voz do Senhor? Quem conduz eu e você é o nosso pastor de verdade. Você pode estar dentro de uma igreja e dizer: o pastor Rogério é meu pastor, e Deus fala: não é. Aí você diz: o Senhor é meu pastor. Deus fala: não sou. Quem é o seu pastor? É o político, é o artista, é o influencer, é quem quer que seja. Não deixa nenhuma voz ser mais importante do que a voz de Deus na sua vida. Nenhuma ser mais importante. Vale mais de Deus e menos do problema, menos do pecado, menos do que os outros, menos do que o mundo. Vale mais de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Está doendo, mas a palavra diz isso, eu creio. Está difícil, mas a palavra diz isso. Está perdendo, mas a palavra diz isso, e eu vou continuar na palavra. Vamos lá. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será o quê? Salvo. Entrará, sairá, encontrará pasto. Você veio aqui, entrou, foi alimentado. Agora quando você sair, você sai poderoso para vencer. E termino com 10, dizendo: Jesus fala: o ladrão vem para roubar, matar e o quê? Destruir. Eu vim para lhes dar o quê? Vida. Uma vida plena que faz o quê? Satisfaz. Põe o tópico aí para a gente poder orar. Vamos lá. Jesus é a porta de quem? Das ovelhas. É a porta do caminho que eu e você precisamos. É a porta da verdade que está faltando. É a porta da vida que você e eu viemos buscar. Os acessos a tudo isso. Você quer um bom pastor, você quer caminho, você quer verdade, você quer vida. Está tudo nele. Receba. Entre por essa porta e viva o melhor de Deus. Só quem crê diz: pode aplaudir porque ele merece.